gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Eu sou Jéssica Bezerra, nutricionista comportamental e terapeuta de programação emocional. E hoje a gente vai conversar sobre algo que talvez você nem saiba que tem, mas que pode estar aí, influenciando sua vida em várias áreas. As famosas feridas emocionais. Esse é o primeiro episódio de uma série que eu estou gravando aqui para vocês sobre feridas emocionais e como elas impactam nossa vida. Então, sabe aquelas coisas que a gente vivencia, passa na infância e às vezes, sem perceber, sem entender, a gente acaba sendo afetadas por elas mesmo depois de adultos? Então, vamos falar sobre isso. Primeiramente, o que são essas feridas emocionais? Imagine que ao longo da sua vida, a gente vai colecionando várias experiências. Algumas são super incríveis, outras um pouco mais difíceis de lidar. E essas que são mais desafiadoras, elas podem deixar marquinhas, como uma cicatriz emocional. E essas feridas são como registros de momentos em que a gente se sentiu profundamente abalado. E elas ficam ali, na nossa mente e no nosso coração, influenciando como a gente vê o mundo, como a gente se vê, como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo ao nosso redor, como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Então, são 5 feridas emocionais no total. A primeira é de rejeição, que é aquela sensação que você não é bom o suficiente, sabe? Ou que você não aceita. A segunda é a ferida de abandono, que é aquele medo de ficar sozinho, de ser deixado para trás, ser largado. O terceiro é de humilhação, quando a gente sente que não é respeitada, como se algo estivesse errado com a gente. Depois a gente tem a quarta ferida de traição, aquela dificuldade de confiar nas pessoas, se entregar, acreditar que realmente vão cumprir o que prometem. E a quinta e última ferida é a de injustiça. É uma sensação forte de que as coisas são desiguais, de que você foi tratado até mesmo de maneira injusta. E calma, tá tudo bem. É comum você ficar pensando, nossa, mas eu me identifico com mais de uma. Sim, pode ser que você tenha uma ou até mais de uma dessas feridas, porque ninguém passa pela vida ileso. Todo mundo vai viver experiências desafiadoras ao longo da vida. E cada uma delas deixando marcas diferentes. Tá, Jéssica, como essas feridas aparecem? Bom, a maioria surge lá na nossa infância, quando a gente está descobrindo quem nós somos, as pessoas que estão ali ao nosso redor, o mundo em torno da gente. Nesse período, nossos cérebros, nossas emoções, elas são super sensíveis. Então, se a gente sente que foi rejeitado, por exemplo, isso deixa uma marca muito profunda, porque a gente ainda não sabe lidar com esses sentimentos. Somos crianças, apenas sentimos, não sabemos lidar com isso de fato. Então, uma criança que sente abandono, por exemplo, mesmo que seja algo super simples, como a ausência dos pais por um tempo, pode criar um mecanismo de defesa nela para evitar essa dor, que ela sinta essa dor novamente. E esse mecanismo ele pode seguir com ela pela vida adulta, como uma espécie de armadura invisível. É aquela coisa de não me apego muito porque eu não quero sofrer de novo esse abandono. Eu não quero ser abandonada. Só que com o tempo isso vai virando um padrão que pode limitar a gente, um padrão de comportamento. Então, como essas feridas elas vão impactando a nossa vida hoje, já que a gente nem se lembra de certas coisas que passamos lá na nossa infância. Eu vou te dar alguns exemplos aqui práticos. Uma pessoa com uma ferida de rejeição, por exemplo, ela pode ter problemas de autoestima, sempre achando que ela não é boa o suficiente, por isso que a rejeitam. Já quem sentiu abandono, por exemplo, pode desenvolver o medo de se apegar, se envolver profundamente com alguém, sempre com aquele receio de que vão deixá-la, de que vão abandoná-la. Está se identificando? Ou então a pessoa com ferida de injustiça, que pode ter uma necessidade muito grande de perfeição, de perfeccionismo, sempre buscando fazer tudo certinho, porque ela sente que precisa compensar algo. E o mais interessante é que essas feridas, elas também podem influenciar como a gente escolhe nossos parceiros, nossas amizades e até mesmo a tomada de decisões, né, como tomamos as nossas decisões importantes na nossa vida, como aceitar ou não um emprego. Então elas acabam moldando nossa vida de formas bem sutis, porém muito poderosas. Bom, pessoal, essa foi uma introdução, uma pequena introdução para você entender um pouquinho sobre as feridas emocionais, o quanto elas impactam a gente. O importante é que essas feridas elas podem ser reconhecidas e curadas, tá? E nos próximos vídeos dessa série a gente vai falar sobre cada uma delas.
com exemplos práticos, mais profundos e algumas dicas para você se aprofundar nesse seu autoconhecimento e começar esse processo de cura emocional. Então, eu já peço que se você se identificou com alguma coisa aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse é só o começo. A gente vai trilhar um caminho lindo juntas aqui, de cura emocional e de autoconhecimento. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a primeira ferida emocional, que é a ferida de rejeição.